Com certeza não estava preparada para o vestibular antes de conhecer o quadro, porque, primeiro de tudo, que eu sabia que ali a gente só recebia conteúdo, mas eu não aplicava ativamente, né? Eu não realizava exercícios que seriam cobrados depois no vestibular. Na escola a gente recebe muito conteúdo mais para passar de ano do que para você fazer um exercício ativo, uma atividade ativa, né? Praticar com exercício, simulado, que é o que vai ser cobrado no vestibular ou no Enem. Eu acho que o aprendizado era muito superficial, sabe? A gente aprendia assim, lendo o livro, fazendo resumo, e já estava tudo ótimo. E na verdade, quando a gente ia aplicar tudo isso numa atividade, aí a gente começava a sentir dificuldade, porque a gente sempre recebia, olhava o boletim, a nota sempre era muito boa, né? E daí, quando você ia aplicar, por exemplo, num simulado para o vestibular, percebia que daí eu estava sentindo dificuldade, que no fundo eu não tinha aprendido realmente aquilo. Oi, meu nome é Gisele, eu tenho 17 anos, sou de Verês, sudoeste do Paraná, e fui aprovada em terapia ocupacional na Federal do Paraná. Então, eu sempre queria, na verdade, fazer medicina. Em todo o meu ensino médio eu estava decidida a fazer medicina, até que no terceiro ano, no último ano do ensino médio, eu decidi fazer um teste vocacional por brincadeira mesmo, e saiu a primeira opção, terapia ocupacional. Eu nunca tinha tido nenhum contato com a profissão, nem nada assim, nem sabia o que era. Aí eu decidi pesquisar, me aprofundar, ver o que o profissional fazia na área, qual que era a grade curricular da faculdade, e eu acabei me encantando pela faculdade e troquei a medicina pelo TO. Eu tive uma base bem fraca na escola pública, porque a gente é preparado, na verdade, para passar de ano e não para passar numa faculdade da federal, né, uma faculdade pública. Então foi bem complicado para mim quando eu entrei no quadro e comecei a perceber que eu não sabia tanta coisa como eu imaginava que eu sabia. Eu sempre quis estudar numa escola pública, porque primeiro que tem que ter condições financeiras melhores para tu pagar uma faculdade particular, né? E segundo que é uma honra tu conseguir passar numa faculdade pública, né? Eu estudei muito para chegar até isso, então eu acho que é um merecimento. Com certeza não estava preparada para o vestibular antes de conhecer o quadro, porque, primeiro de tudo, que eu sabia que ali a gente só recebia conteúdo, mas eu não aplicava ativamente, né? Eu não realizava exercícios que seriam cobrados depois no vestibular. Na escola a gente recebe muito conteúdo mais para passar de ano do que para você fazer um exercício ativo, uma atividade ativa, né? Praticar com exercício, simulado, que é o que vai ser cobrado no vestibular ou no Enem. Eu acho que o aprendizado era muito superficial, sabe? A gente aprendia assim, lendo o livro, fazendo resumo, e já estava tudo ótimo. E na verdade, quando a gente ia aplicar tudo isso numa atividade, aí a gente começava a sentir dificuldade, porque a gente sempre recebia, olhava o boletim, a nota sempre era muito boa, né? E daí, quando você ia aplicar, por exemplo, num simulado para o vestibular, percebia que daí eu estava sentindo dificuldade, que no fundo eu não tinha aprendido realmente aquilo. Eu me sentia muito frustrada, né? É muito triste, porque a gente se dedica, querendo ou não, a gente acha que tá indo muito bem, e quando vai colocar em prática, vê que não tá sendo aquilo. Eu não tinha base nenhuma para redação, eu nunca tinha estudado redação na minha vida. Inclusive, quando eu assinei o quadro, a primeira redação que eu fiz, se eu não me engano, eu tirei 480 na redação. Eu fiquei bem frustrada, porque quando eu fazia as coisas na escola, a gente sempre espera um 10, né? Então, assim, na redação, em português eu sempre ia muito bem na escola. E eu fui fazer a produção textual, e quando recebi essa nota, eu fiquei arrasada mesmo, porque eu esperava uma nota muito maior. Só que eu também não tinha base nenhuma, eu não sabia como produzir um texto. Então, eu e meus pais, a gente estava procurando um cursinho online, né? E pesquisando mesmo pela internet, redes sociais,
a gente entrou nos sites e percebeu que o quadro ficava sempre entre os melhores cursinhos online do Brasil. Eu comecei a olhar os comentários de alunos que já tinham sido aprovados, que já tinham passado pelo método quadro, e me interessei também pela agilidade de vocês com a redação, por ter muitos exercícios, profissionais de qualidade, eu decidi fazer a matrícula. O que me fez dar um voto de confiança para o método do quadro foi os profissionais de qualidade, né, as opiniões de ex-alunos, os simulados que tinha e a rápida correção na redação. Parecia um sonho, né, quando você olhava os comentários dos alunos que tinham sido aprovados e a gente se coloca no lugar pensando, meu Deus, quando que vai ser a minha vez, né? É um sonho mesmo, e hoje eu tô podendo realizar isso.